Desânimo, dor, provações, necessidade, definitivamente o cristianismo não é a religião do conforto, mas é a religião do consolo. Se é verdade que tudo que sucede ao homem mau também se dá com o homem justo, é verdade mais ainda que o justo conta com o socorro de Deus nos seus momentos de tribulação. O programa Raízes Pentecostais de hoje se amparará na poética promessa de contar com o socorro de seu Senhor. Deus velará por nós. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Raízes Pentecostais. Nós estamos juntos aqui, o irmão Mike. Paz do Senhor, pastor Guna, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Mike, e eu, pastor Gunarberg, para conversarmos com os irmãos hoje sobre um tema muito importante, um tema de consolo, um tema que traz ao nosso coração esperança, que é a mensagem que está no hino 4 da harpa cristã, Deus velará por ti. Mike, algum dia você já precisou cantar esse hino para o seu próprio coração? Ah, com certeza. Eu acredito que muitos irmãos que estão acompanhando a gente hoje tiveram essa mesma situação, né? É lógico que não mudou as circunstâncias, mas muda a gente. Isso já faz uma diferença muito grande. Inclusive, pastor, eu acredito que talvez hoje seja o programa mais devocional que a gente tenha tido no sentido do início até o fim, né? A gente tem a mensagem devocional do pastor Alexandre, mas acredito que ao longo do programa a gente tem um programa muito devocional hoje. Graças a Deus. Hoje temos uma mensagem que é essa que está no hino 4 da harpa cristã, e esse hino fala sobre Deus presente conosco nos momentos de tribulação. Sim. Mas quando nós nos preparamos aqui, meus irmãos, para as gravações, então o irmão Mike e eu sempre partilhamos um com o outro as anotações que fazemos para a programação. Mike, eu vou furar a sua ordem e eu vou pedir para você começar citando a citação que você separou do pregador Jonathan Edwards. Sim, pastor Guna. O grande avivalista, irmãos, Jonathan Edwards, ele disse assim: a terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar e tudo de pior que um cristão pode experimentar. E ele fala isso dentro desse contexto de sofrimento, né? Porque de fato a vida aqui nesse mundo é uma vida que tem muitas provações, muitas dificuldades, muitas dores, e ele utiliza essa citação para mostrar que aqui ainda não é o nosso paraíso. Aqui nós teremos momentos de dor e momentos de aflição. Achei muito interessante isso. Mas é importante a gente observar, pastor, que o hino ele enfatiza como o nosso Deus provê o cuidado nas diversas ocasiões, nessas diversas situações de sofrimento e situações de dor. Essa é a principal mensagem desse hino. E Deus, em todas essas ocasiões, Ele vela por nós, né? Não é à toa que o coro diz que Deus velará por ti. Então, são muitas situações em que ocorrem esses momentos de dor e de sofrimento. Não é um chavão. Tem gente que pensa que é chavão de pregador, talvez até tenha virado, né? Mas não é um chavão, é uma verdade que há muitas situações em que Deus não nos livra dos problemas, mas Ele atravessa os problemas conosco. Exatamente. Às vezes Deus pode intervir de maneira miraculosa e Ele pode resolver aquilo que nos está atingindo, afligindo e fazer com que o problema se dissolva, se dissipe. Mas há momentos em que nós somos levados pelo Senhor a atravessar até o fim uma provação. E a promessa que esse hino canta é a de que Deus estará conosco até o fim. A gente tem a tendência, pastor, de fazer como os amigos de Jó. A Bíblia nos mostra que os amigos de Jó tentaram encontrar uma razão para todo o sofrimento que Jó estava passando. E a história do livro de Jó vai nos ensinar que existem ocasiões em que nós não sabemos o motivo pelo qual estamos sofrendo. A gente não tem essa consciência. E a gente vê que Jó, ele aceitou isso. Durante toda aquela provação que ele passou, ele não sabia a razão. A Bíblia não mostra que Jó tenha visto o diálogo entre o Senhor
e Satanás, de forma nenhuma. Mas ele é atingido por todas aquelas provações. E às vezes a gente não faz como Jó, a gente quer fazer, eu não estou falando, irmãos, que isso é fácil, viu? Não é, é muito fácil passar pelo sofrimento. Não é. Mas a gente tenta fazer como os amigos, porque os amigos de Jó tentaram, em diversos capítulos do livro de Jó, dizer, não, Jó, você está sofrendo por conta disso. Você está padecendo por conta daquilo. E a Bíblia diz lá no capítulo 1 que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, e mesmo assim passou por sofrimento. Então a gente tenta racionalizar o sofrimento, às vezes em situações que a gente não vai entender por quê. Nem todo sofrimento a gente vai conseguir compreender. Mas o que esse hino mostra para a gente, pastor, é que Deus passa conosco em todas essas circunstâncias. E eu acho interessante uma expressão que tem na primeira estrofe desse hino. E vamos expor melhor para a gente... a letra do hino. Olha, na primeira estrofe tem uma expressão que eu acho muito bonita, que é sob suas asas te acolherá. E isso nos remete ao cuidado de Deus que o salmista fala lá no Salmo 91. Eu até separei aqui para a gente ler, porque eu acho muito bonito, pastor, porque mostra como Deus, em meio a esse sofrimento em que às vezes a gente nem entende a razão, Ele nos acolhe. O Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aqui a relação desse salmo com esse hino, né? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o seu escudo e broquel. Aqui é a imagem de como se fosse uma ave que protege os seus filhotinhos debaixo de suas asas. E talvez o irmão que tem um sítio aí, tem uma chácara, que tem aí o seu galinheiro, o irmão já deve ter percebido que quando cai aquele temporal, os pintinhos, a primeira reação deles é correr para debaixo da asa da mãe. É isso mesmo. E é interessante que pode estar caindo a chuva que for, pastor. Quando a ave cai, abre tira os pintinhos dali de baixo, eles estão completamente sequinhos, completamente protegidos. E esse hino nos mostra que é isso que Deus faz conosco, no sentido de quando nós estamos debaixo do cuidado, né, sob suas asas te acolherá. Nós estamos debaixo do cuidado e da proteção de Deus em todo momento. Então isso é muito bonito. Mesmo quando a gente não entende sofrimento, né, a gente saber que Deus guarda a gente, né? Você estava dizendo que os amigos de Jó fizeram perguntas para tentar descobrir o motivo do sofrimento de Jó. Como se Jó tivesse culpa e por isso estava sofrendo. Exatamente. Talvez muita gente ainda cometa esse erro. Quem não comete esse, parece cometer outro, que é o de dizer a quem sofre, olha, você está sofrendo porque Deus quer lhe ensinar alguma coisa, tem alguma coisa para você aprender, o que não é uma acusação, mas é uma tentativa de buscar algum consolo num momento de sofrimento, emprestando ao sofrimento um valor didático, que ele tem, mas que talvez não seja o motivo principal do sofrimento ocorrer. Se há uma lição para aprender no sofrimento, é a que Deus está conosco. O livro O Desespero Humano, de Søren Kierkegaard, diz que quando Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro, o simples fato de Cristo andar na direção do túmulo e ordenar que a pedra fosse removida, já era a prova de que o poder dele era maior do que o poder do sofrimento. Gaard sugere que talvez não fosse nem necessário que Cristo ressuscitasse Lázaro, porque ninguém faria o que Cristo fez se não pudesse ressuscitar. É claro que Cristo faz o trabalho completo, não é? Sim. Mas se há uma lição, a lição é essa. O poder de Deus é suficiente no sofrimento. Protege por todos os lados. É por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Exatamente. Nada
pode separar o homem do amor de Deus, a não ser o próprio homem e seu pecado. Mas para o pecado, Deus providenciou um Salvador. Basta que o homem, para ser salvo, aceite a salvação que está oferecida em Cristo. Mas a grande lição do sofrimento é essa, é que Cristo cuida de nós. Ele é maravilhoso. E o sol, a Bíblia nos mostra isso, né, pastor? De como as coisas acontecem ao justo e ao ímpio, né? O sol nasce para ambos. As dificuldades estão... Eu acho que a diferença está exatamente em a gente perceber que Deus está conosco. Esse é o motivo de tantas pessoas se verem desesperadas em situações de dor, né? Porque às vezes elas não têm exatamente essa consciência de que existe um Deus que provê cuidado, que provê proteção. E essa é a diferença, a forma... E é interessante que eu estou me lembrando aqui agora de um texto lá da Epístola de Pedro, quando o apóstolo Pedro diz que a gente não deve estranhar passar por sofrimento e dor. Lá em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 12, irmãos, o apóstolo Pedro diz algo muito interessante sobre essa questão do sofrimento, de como o cristão lida com o sofrimento. E ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, e aqui está a grande diferença e com certeza o grande desafio que nós como crentes temos ao passar por momentos de dor. Ele diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E esse texto nos remete a um outro texto, agora do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz que o sofrimento desse tempo presente produz para nós uma glória futura, né? Algo que ainda nos será revelado. Então, uma perspectiva muito diferente, né? De como um crente e de como um ímpio passa pela dor. O senhor concorda, pastor? Perfeitamente. Eu me lembro, inclusive, é algo que eu já devo ter comentado em algum momento, quando o meu pai foi acometido por aquela enfermidade no fígado e ele precisou fazer um transplante de fígado. Foi uma coincidência assim, muito sugestiva que ele houvesse sido acometido dessa doença na mesma ocasião, no mesmo período em que o fundador da Apple, Steve Jobs, também estava sofrendo com uma doença de fígado. No mesmo mês em que o meu pai recebeu a cura de Deus através de um transplante, o Steve Jobs morreu da mesma doença, do mesmo mal, no mesmo órgão. Tanto um quanto o outro, irmão. Eram criaturas do Senhor. Eu não sei do estado de salvação do Steve Jobs, mas até onde me consta, ele não era um cristão. Até onde eu sei, pode ser que fosse, mas até onde eu sei, não. E meu pai, graças a Deus, um servo do Senhor. Aos dois sucedeu o mesmo mal. Eu poderia dizer, olha, mas por que Deus fez isso com meu pai? Ele é crente. Se tivesse feito com um ímpio, mas são coisas que acontecem a todos os homens, são as vicissitudes da vida. Hoje eu estou contando aqui que no mesmo mês em que meu pai foi curado, aquele homem morreu. Mas a história poderia ser o contrário. Nem por isso Deus deixaria de ser maravilhoso, porque Deus está no controle de todas as coisas. A grande certeza sobre o sofrimento é que Deus não nos abandona. Vamos fazer uma pausa breve na nossa meditação e convidar o irmão Bruno para nos trazer a sua coluna de leitura no programa de hoje. Certamente o Bruno tem alguma recomendação para os nossos corações no que tange o sofrimento que o homem atravessa. Irmão Bruno, seja bem-vindo. Crises são inevitáveis, mas o Deus de toda provisão provê as nossas necessidades, provê as soluções que necessitamos na vida cotidiana. Ao longo do livro O Deus de Toda Provisão, o pastor Elenay Cabral traz-nos exemplos de diversos personagens bíblicos que passaram por crise, seja elas financeiras, de governo, na família, crises pessoais, mas todos eles puderam experimentar a provisão do Senhor nosso Deus. Porque nós não servimos a um Deus mais ou menos.
Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que diz ao sol e à lua que se detenham e eles obedecem, aquele que diz às águas do mar que elas se acalmem e elas obedecem sua voz. Nosso Deus é todo-poderoso. Por isso, no primeiro capítulo, o pastor Elienay vai apresentar-nos ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao nosso Deus. Ele é o Deus cognoscível, ou seja, Ele é o Deus que se faz conhecido, Ele se revelou a nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, vai nos dizer o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-no nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Obrigado, irmão Bruno. Deus o abençoe pela sempre rica sugestão de leitura. Outro tema, Mike, que não dá para a gente contornar é o da estrofe de número 4. Isso. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Falamos sobre sofrimentos. Uhum. Lembra-te dele nas tentações. Essa é uma realidade que ninguém pode negar. Todos nós somos tentados. A tentação é um fato da vida do crente. Exatamente. Todos temos que nos lembrar que Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Então, tentação não é pecado. É diferente, é o diabo fazendo o trabalho dele. Quando se cede às tentações... Aí vem o problema. Sim. Mas até na tentação Deus está conosco? Está, e tem um texto do apóstolo Paulo que deixa isso bem claro para a gente, que é o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A Bíblia diz assim, irmãos: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Aqui Deus vela pela gente, dando exatamente esse escape que é tão necessário. O problema é que geralmente nas tentações, quem quer, irmão, pecar, vai pecar. É exatamente isso que acontece. E a gente se esquece de recorrer à ajuda do Espírito Santo. Então Deus vela conosco aqui de uma forma, sendo esse escape necessário. E isso pode acontecer de diversas formas, no sentido de nós pensarmos em Deus em meio à tentação. Ou eu tinha um pastor que sempre contava essa história para mim. Ele falava assim: irmão, quando a tentação vier, começa a cantar. Por que não canta, né, os irmãos que estão em casa? Quando a tentação bater, começa a cantar o hino 4 da harpa. Exatamente essa estrofe que a gente está falando aqui sobre... Rapaz, cante o hino 4. Agora dizer o seguinte: o tentado tinha que cantar um hino que mete medo, né? No céu não entra pecado. Ou então, tentado não ceda. Tem que ser um troço que mete medo. Mas esse aqui é o do consolo. É o do consolo, já ajuda, né? Opa! Então, ele sempre dizia isso pra gente, para nós recorrermos a Deus de alguma forma, orando, lendo a sua palavra, citando versículos da Bíblia. Esse ponto eu ia dizer. Esse é um ponto importante. Eu li um livro na minha juventude, e era um livro sobre pureza sexual. Né? Tanto tratava do problema da pureza sexual na vida de um casal, quanto nas tentações que poderiam levar à prática do sexo fora de casamento, o adultério, quanto do mal da fornicação ou da masturbação. Enfim, era um livro sobre pureza sexual. E eu devia ter uns 17 para 18 anos quando eu li esse livro, e o autor contou a respeito da grande ferramenta que o livrou das tentações, dessas e outras, que era memorizar versículos da Bíblia. E nos seus momentos de capacidade e lucidez espiritual, então ele orava: Senhor, quando eu estiver em tentação, que a minha mente se recorde dos versículos bíblicos. Eu tomei isso como regra para a minha vida. Então eu procuro decorar versículos bíblicos, e nos momentos não apenas das dificuldades, não apenas das lutas, das aflições, mas nos instantes em que o diabo se levanta para tentar, a nossa mente trabalha a favor da nossa salvação, quando ela é cativa de Cristo. E o que cativa a nossa mente
é a palavra de Deus. Então, memorizar versículos bíblicos, né? Inclusive o capítulo que esse homem sugeriu que por primeiro todos decorássemos fosse Romanos, capítulo 5, que diz, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, começando por aí, Deus nos socorre nas tentações. É um escape que a gente pode contar nesses momentos, né, pastor? Temos mais 2 pontos que valem a menção, mas um deles está na penúltima estrofe do hino. E aqui diz respeito, irmãos, a como Deus cuida de nós, vela por nós nas concessões, nas nossas necessidades. Porque o trecho do hino diz assim: e o que precisas não negarás. E lá no início dessa estrofe diz: tudo o que pedes, Ele fará. E eu me lembrei, pastor, de um texto do Senhor Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, quando o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, ele disse assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E aqui ele dá uma certeza, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aqui eu me recordei, eu pensei nesse texto e cheguei a uma conclusão. Talvez aqui tenha um princípio de algumas situações e circunstâncias em que uma simples oração será o suficiente, porque o Senhor Jesus diz que às vezes quem pede já recebe imediatamente. Só que existem situações onde apenas pedir não será suficiente. Diz que também é necessário buscar. E aqui implica em algo mais fervoroso, numa busca mais constante. E por último, vai ter situações em nossas vidas, irmãos, em que pedir e buscar não vai adiantar, é necessário bater, no sentido aqui de uma busca desesperada pela bênção de Deus ou pelo auxílio de Deus em qualquer circunstância. Então a gente aprende aqui que às vezes vão haver essas situações, né, onde pedir será suficiente, buscar será suficiente, mas vai ter momentos da nossa vida em que a gente vai precisar bater para que esse cuidado de Deus, essa bênção de Deus e aquilo que a gente necessita possa de fato chegar à nossa vida, né? É, porque Deus tem interesse em abençoar. A palavra de Deus diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Então, que Deus provê, meu irmão, eu não tenho dúvida. É verdade. Mas não quer dizer que nós estejamos livres da oração em favor não só dos nossos irmãos, mas das nossas próprias necessidades e carências. Nós devemos tornar as nossas necessidades conhecidas diante do altar de Deus. Eu vi uma expressão uns anos atrás, conversando com alguém, e essa pessoa me disse: o assunto me afligia tanto que eu orei até ter certeza que Deus me ouviu. É lógico que Deus ouviu de primeira. A questão era orar até obter a resposta. É pedir, é bater, é clamar, é entrar com ousadia na presença do Senhor. Irmãos, Deus reage à fé. Exatamente. Deus reage. Pois não, pode falar. Tem uma história, eu não me lembro agora onde está nos evangelhos, de uma viúva que ela ficava implicando com o juiz. Um juiz iníquo. A respeito de uma necessidade. E ali o princípio daquela história que o Senhor contou era exatamente esse. Aquele juiz, ele atendeu aquela viúva por conta da persistência. Para se ver livre dela. Para se ver livre dela. Não é o que Deus faz conosco, Exatamente. Mas, irmão, o exemplo está dado, né? Tá dado. Quem quiser, né, pastor? Está aí a dica, né? Exatamente. Mas é exatamente para que haja essa busca constante. E eu penso que para esse início do ano, onde a maioria das pessoas, onde esse programa vai aparecer no mês de janeiro, né? Provavelmente. Isso. E nesse início do ano, onde as pessoas estão fazendo tantos planos, talvez você esteja fazendo aquele plano de emagrecer, assim como eu faço todo ano e falho miseravelmente, ou talvez um plano de iniciar uma faculdade, enfim, todos nós temos as nossas metas e objetivos. E o nosso Deus está interessado em nos abençoar, em abrir as portas que nós necessitamos. E eu acredito que esse trecho do hino nos faz lembrar
de como nós precisamos apresentar isso de fato diante de Deus. Não escreva apenas no seu planner, ou na sua agenda, ou coloque no mural aí de sua família, em sua casa, mas apresente isso diante de Deus, né, pastor? Para que Deus abençoe, abra as portas desses objetivos e planos que os irmãos têm. Eu penso que esse hino ensina isso para a gente, né? E o hino aqui nos dá uma certeza de que o que precisa, não às vezes aquilo que é luxo, mas aquilo que necessitamos. Irmão, vamos aproveitar para dar uma cacetada na turba da prosperidade, né? Merece. Tudo o que pedes, Ele fará. Oba! Não é esse trem da alegria aí. Tudo o que precisas não negará. Então, uma grande diferença entre aquilo que queremos e aquilo de que necessitamos. E o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo, em glória. Em Cristo, em glória, maravilha, as necessidades. Há uma diferença muito longa, né? Muito grande entre luxo e consolo. Deus é Deus do consolo. Não é Deus do luxo, é Deus da providência, não é Deus da ostentação. Acho que o senhor poderia contar aquela história que o senhor sempre conta pra gente aqui, pastor, da oração de Agur. A oração de Agur. Porque é exatamente esse o princípio, né? É esse o princípio. Nós temos ali. Que a oração de Agur, bom, todos conhecemos, está na palavra de Deus, Deus nos dá a porção de pão a que estamos acostumados. Nem muito, para que sobejando nós não nos ensoberbeçamos, mas nem pouco, para que na carência, na falta, nós venhamos a ser tentados. Essa é a oração correta. Eu sei que tem gente que prefere a oração de Jabes ou de Jabez, né? Senhor, se tu me abençoares, se tu me deres, se as minhas tendas alargares, então tu serás o meu Deus. Senhor, tu és meu Deus por ter salvado a minha alma, o resto é resto. Amém. Tá o resto demais. É resto. Mas, Mike, última estrofe antes de irmos para a mensagem devocional, fala sobre uma providência que é a providência da salvação. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Não é apenas a compreensão do desespero de quem está em dificuldade. A minha mensagem desse último verso sobressai-se mais porque ela tem o peso da cruz e a cor do sangue de Cristo. E é interessante, pastor, porque quantas pessoas a gente conhece que não aceitam a Cristo, não entregam as suas vidas para Cristo, exatamente porque temem o que a família pode pensar, temem o que essa decisão pode implicar em sua vida, no trabalho, em sua casa, em seus contextos. São pessoas que não entregam a sua vida para Cristo temendo exatamente isso. Ficam pensando, mas o que vai acontecer comigo se eu entregar a minha vida para Jesus? O que vai acontecer com a minha família? Será que eu vou ter que abandonar isso? Será que eu vou abrir mão desse estilo de vida, dessa forma como eu tenho vivido? E o convite do hino é para que não tema, simplesmente venha. E eu acho que toda a Igreja Assembleia de Deus deve cantar aquele hino no final do apelo que fala para vir como está. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. E eu acho que essa é a mensagem final desse hino, para que, da forma como a pessoa estiver, talvez alguém, e esse é um convite para os irmãos compartilharem talvez essa mensagem desse programa com alguém que precisa de Cristo, né? E para incentivar essa pessoa a não temer, simplesmente vir ao Senhor como que se entregando totalmente, porque o demais Jesus faz, né? A obra completa é Ele que realiza. A gente apenas se entrega. Acho que essa é a mensagem final desse hino. É isto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Então nós vamos agora para a nossa mensagem devocional, pelo nosso irmão Alexandre Valeriano. E nós nos despedimos aqui, o irmão Mike. Irmãos, a paz do Senhor, até semana que vem. E também eu, queridos irmãos, até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Alexandre, seja bem-vindo.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero convidá-los a meditar junto comigo hoje na Palavra de Deus, sobre o hino de número 4, Deus velará por ti. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Isaías 49, nós vamos ler o versículo 13 até o 16, que diz assim: Cantai, ó céus, alegram-te, ó terra, e vós, montes, rompeis em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadeceste. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e teus muros estão continuamente perante mim. O retorno do povo, irmãos, do cativeiro, bem como a obra redentora de Cristo Jesus pela sua igreja, nos dá mais do que motivos para nos alegrar, para cantar, para louvar, porque Cristo, Ele é a grande prova do amor de Deus para conosco, pois Ele morreu por nós, Deus o entregou, assim, para que nós pudéssemos nele ter vida, ainda sendo nós pecadores. Nada pode nos dar maior motivo para se alegrar, louvar e agradecer a Jesus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Que os céus se alegrem, que os anjos se exultem e celebrem com louvor o grande Redentor, pois o Senhor consolou o seu povo. Porém, tais aflições do tempo presente, muitas das vezes têm nos feito desanimar, têm nos feito esquecer o grande cuidado que Deus tem para conosco. Os mais fracos podem até dizer que Deus os desamparou, que o Senhor os esqueceu, mas o Senhor hoje vem nos dizer: não desanimes, Deus proverá, pois Ele é o Deus de provisão e tem cuidado de ti. Seja no teu viver, seja no teu sofrer, seja na dor, nos desalentos ou até nas provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Lembra-te dele nas tentações, porque o Senhor já venceu o mundo. Ele sempre estará cuidando de ti e quer ouvir a tua voz em oração. Tais situações em nossas vidas, tais aflições presentes, têm nos dado mais do que motivos para nos achegar ainda mais a esse nosso Senhor e nos aproximar dele. Então peça e dar-se-vos-á, busque e achará, bate e abrir-se-á. Tudo o que pedes, Ele fará, e o que precisa, não negará. Se estás cansado, se estás sobrecarregado, como estiveres, não temas, vem, porque Ele vos aliviará. Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.